história das mulheres na política brasileira começa com Alzira Soriano. Primeira prefeita eleita na América Latina, ela tomou posse em 1929. O curioso é que só em 1933 a mulher brasileira pôde votar e ser votada em âmbito nacional. Nas últimas eleições, em 2016, a população feminina correspondia à maioria do eleitorado brasileiro, mas apenas a 31% dos candidatos aos cargos eletivos. Porque as mulheres são maioria no eleitorado, mas ocupam tão poucos cargos? Foi preciso uma lei para garantir que elas correspondessem a pelo menos 30% dos candidatos. A participação feminina na política é o tema de hoje do Reflexões. Aqui ao meu lado está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Muito bem-vinda, Gisele, mais uma vez. Obrigada, André. Eu que agradeço. Para discutir esse assunto, nós contamos com a presença de duas convidadas. Vamos ver quem são elas. Ana Paula Mantovani Siqueira é procuradora regional da República da Primeira Região e integrante do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral. Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro é advogada, mestre em Direito e Estado pela Universidade de São Paulo e professora de pós-graduação de Direito Eleitoral e Constitucional. Também é uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Eu quero agradecer então a presença de todas vocês hoje aqui para a gente discutir esse tema tão importante que é a participação da mulher na política, a sua inserção, todas as medidas que nós ainda precisamos adotar no país para que isso se desenvolva, não é? Recentemente nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados acerca desse assunto, não é? Também tivemos, um pouco antes, uma audiência na Procuradoria-Geral da República, não é? Sobre o mesmo assunto. E no final de 2016 nós tivemos workshops no Tribunal Superior Eleitoral, não é? Sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, também para enfrentar esse mesmo assunto, né? Como é que foi o resultado dessas audiências? Foram boas? A audiência pública que foi feita na Procuradoria-Geral da República detectou que, na verdade, os partidos eles estão todos em pé de igualdade nessa questão da falta de inclusão da mulher na política interna dos partidos. Uma audiência pública onde se espera que você tenha participação e linhas de direcionamento bem diferentes, nós tivemos, na verdade, uma única linha. Todas as mulheres que são filiadas a diversos partidos políticos disseram: nós não temos participação interna, nós temos muita dificuldade. Cerca de 40 partidos no Brasil, só 3 possuem mulheres nas diretivas nacionais. Isso já mostra um pouco dessa situação. Poucas recebem efetivamente a ajuda do partido quando se propõe a participar de uma eleição. A ajuda ela é imprescindível, né? Sem a presença talvez de leis ou de medidas partidárias mais efetivas, vai ser praticamente impossível sair desse horizonte. Não vamos ter um horizonte tão breve, não é? É verdade. Como a doutora Ana Paula falou, o quadro da representação política feminina no Brasil é vexatório, né? Na América Latina, o Brasil, que é uma potência social, que é uma potência econômica, não consegue transferir toda essa sua pujança para a parte dos valores e, sobretudo, na questão de gênero. Nós temos uma baixíssima representação política de mulheres e só estamos à frente de Haiti e Belize. Todos os outros países da América Latina possuem mais mulheres no parlamento do que o Brasil. No contexto mundial, e esses dados vou dar o crédito, são da ministra Luciana Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, de 193 países, nós ocupamos a posição de número 155, baixíssima, estamos atrás da Arábia Saudita e de países com uma tradição religiosa que não valoriza a figura feminina. Então, o problema ele é evidente e a questão que se coloca é como superar esse gender gap que macula a política brasileira. E nessa audiência pública na Câmara dos Deputados, à semelhança do que se verificou na audiência da Procuradoria-Geral da República, o termômetro é o mesmo. Feita uma pesquisa, muitas mulheres foram perguntadas: por que você não votou em mulher? Porque existe o mito, né? Algumas das falsas premissas que são difundidas nesse assunto é de que mulher não vota em mulher. E essa é uma premissa absolutamente falsa. E os eleitores diziam: mas essa mulher disputou? Apresentadas as listas de candidatas para os eleitores, por que você não votou? Qual partido que você gosta? É o partido tal. Aí puxavam a lista de candidatas mulheres daquele partido. Por que o senhor não votou nessa mulher? Eu não sabia que ela era candidata. Maria Cláudia, então nesse ponto a gente acaba esbarrando num grave problema que acabou gerando, porque a lei
9.504, com a alteração que teve, salvo engano, em 2009, previa um percentual, né, de no mínimo 30% para as mulheres. Então, diante desse dado e desse que você acabou de apresentar, de que eles sequer sabiam que havia uma disputa, a gente pode dizer que houve, então, candidaturas fictícias? Lamentavelmente, esse foi o cenário que se apresentou. Quer dizer, nós tivemos uma inovação no campo normativo, tivemos a lei que estabeleceu que os partidos têm obrigação de reservar 30% das suas vagas para candidatas mulheres, só que, ao fim e ao cabo, deu-se origem àquela realidade terrível que foi cunhada e apelidada na própria Justiça Eleitoral de candidaturas laranjas. O que são as candidaturas laranjas? São mulheres que apenas emprestam os seus dados ou muitas vezes são coagidas a fornecerem os seus dados, ou pior do que isso, recebem alguma contrapartida. Enfim, emprestam o seu nome apenas para que o partido cumpra a cota e assim burle a lei, porque a finalidade da lei, evidentemente, é que tenhamos concorrentes legítimas, materialmente aptas a vencer uma eleição. Sim. E não pessoas que estão lá apenas para cumprir tabela. Um dado muito interessante, a doutora Ana Paula vai saber dizer melhor do que eu, em 2016, 85%, quase 86% das candidaturas que tiveram 0 votos são de mulheres. O que aconteceu? Com essa alteração legislativa que você mencionou, Gisele, nós tivemos, primeiro, que atuar repressivamente para que realmente os partidos colocassem nas suas listas, nas coligações, esse percentual de 30%. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela sempre foi muito receptiva a essa questão da inclusão da mulher da política e dessa necessidade desse percentual. Então, nas eleições de 2012 e 2014, os partidos que não respeitaram esse percentual tiveram o DRAP, que é a listagem, né, dos candidatos que o partido apresenta à Justiça Eleitoral, rejeitados. Para evitarmos essa situação em 2016, o Ministério Público Eleitoral recomendou aos partidos nacionalmente, nos estados e nos municípios, que observassem essa cota. Nós dissemos, olha, estamos de olho e é necessário que vocês observem o percentual de gênero estipulado pela legislação. Então, o que aconteceu? Eles, com medo, né, desse nosso alerta na época que precedeu o período eleitoral, eles realmente atenderam o percentual de 30%, mas nós verificamos que houve, na verdade, uma fraude. Porque aquelas mulheres, elas foram colocadas na lista ou do partido ou da coligação apenas para que, numericamente, formalmente, eles dissessem, olha, a legislação está respeitada. Pro forma, porque elas não praticaram qualquer ato de campanha, algumas sequer abriram contas. Não difundiram, né, suas ideias. Não difundiram suas ideias, enfim. Então, isso aí, em seguida, com a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral desse dado, de 16 mil mulheres com voto zero, nós, em seguida, fizemos uma instrução a nível nacional, o vice-procurador-geral eleitoral assinou, recomendando aos promotores que realmente investigassem essas situações para que a gente realmente verificasse. E caso comprovada a fraude, para que entrasse com as ações eleitorais cabíveis. E quando não se respeita o tempo, né, que é destinado também de 30%, esse tempo de propaganda eleitoral, quando isso não é observado em relação às mulheres, qual é a consequência que se tem? Essa questão é na propaganda partidária. O partido, ele precisa, na sua propaganda partidária, ao difundir as suas ideias, né, seu programa, respeitar também um percentual para divulgar e fomentar a participação feminina na política. E muitas vezes só se coloca uma mulher falando, né, Maria Cláudia, mas que, na verdade, isso aí a gente também, mais uma vez, pro forma, para dizer, olha, no meu programa partidário eu respeitei o percentual. Aí essa norma já é mais, digamos assim, ela já tem uma visão um pouco mais ampla, né, do fenômeno. Porque aí é já a questão do partido ter que fomentar, não é mais especificamente na campanha, não é? Sim, sim. Então é uma forma de o partido contribuir com a sociedade e fazer com que isso se supere essa realidade, não é isso? É verdade. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque nós temos 2 modos da política fazer uso do direito de antena. O primeiro é pela propaganda partidária, que é aquela propaganda que os partidos têm por inserção e por bloco ao longo de todos os anos, para difundir o seu programa, para dizer que posição adotam sobre determinado tema, sou a favor dessa reforma, não sou a favor daquela, enfim, para levar ao eleitorado e à população o seu modo de pensar as coisas. Dentro dessa propaganda partidária, a lei estabelece que você tem que reservar um mínimo para a difusão
da participação política feminina. E aí, é aquilo que você falou, André, já é uma coisa um pouco subjetiva. Quando é que o partido incentivou a participação política? Eu vou ter que abrir aquela propaganda, ver o conteúdo, para saber se ela gera algum incentivo ou não. Muitas vezes uma propaganda partidária protagonizada por um homem pode sim estar fomentando a participação política feminina. Dentro do pacote da reforma política em trâmite no Congresso Nacional, há um projeto de lei específico que, neste ponto, altera a legislação dos partidos políticos para dizer que esse tempo dos partidos de propaganda partidária destinada às mulheres seria um horário destinado às filiadas mulheres do partido, para que elas dissessem o que elas quisessem. Não mais para fomentar a participação política feminina, mas para elas, filiadas, promoverem a sua própria figura, o que pensam, o seu programa, o seu projeto. E muitos especialistas estão elogiando essa alteração, porque ela retira a subjetividade da norma, eu não preciso mais ficar interpretando se aquilo promove ou não a participação política da mulher. E, por um outro lado, gera uma exposição das figuras femininas no partido, para que elas alcancem um destaque e possam amanhã ter um potencial eleitoral mais adensado. Agora, isso tudo é propaganda partidária. O importante é a propaganda eleitoral, que é aquele tempo de rádio e TV que os partidos políticos têm durante o período da propaganda, naquele período curtíssimo que a gente tem entre o registro e as eleições. Que geralmente as mulheres só conseguem dizer o nome e o número, né? E olhe lá, né? E nessa propaganda eleitoral não tem cota. Então vejam que paradoxo, a lei manda reservar 30% de vagas de candidaturas para as mulheres, mas essas mulheres não têm direito a 1 segundo de TV garantido. Maria Cláudia, é um paradoxo, especialmente se a gente considerar que, de alguma forma, a participação na propaganda partidária, ela visa uma conscientização, uma mudança de cultura, então é mais a longo prazo. Nós estamos numa situação crítica hoje, que precisa ser superada de maneira mais radical, né? Então, só uma interferência no momento da campanha, não é? Da divulgação para a campanha. Então, me parece que aqui a gente tem realmente esse paradoxo. O assunto ele é muito interessante, mas a gente vai dar continuidade a ele no segundo bloco, tá? Porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais sobre a participação das mulheres na política. Até já! O Reflexões já está de volta. Hoje estamos falando sobre a participação das mulheres na política. E retomando, então, o que a gente estava discutindo no primeiro bloco, né? Acabei interrompendo. Por favor, as suas considerações. Pois é, André, a situação ela é muito complicada, porque o legislador e a Justiça Eleitoral, eles têm demonstrado uma sensibilidade, talvez um pouco menor do que a que a gente gostaria, né, Maria Cláudia, para essa questão de gênero na política. Então, nós temos, no decorrer dos últimos anos, ações e leis que estão propiciando ou pretendem propiciar esse aumento da participação da mulher. Só que, efetivamente, a gente verifica que não surte o efeito que se pretendeu no primeiro momento. Então, com essa questão que a gente estava conversando das eleições de 2016, das candidaturas fictícias, das candidaturas laranja, nós temos uma recente decisão do TRE de São Paulo, que ainda é repressiva, mas eu acho que também para 2018 é um sinal para que os partidos se atentem para essa questão. O que aconteceu? No município de Santa Rosa do Viterbo, que é um município próximo a São Paulo, uma determinada coligação tinha que ter um percentual de mulheres. E o que aconteceu? Essas mulheres tiveram votação zero. E dessa coligação, 2 vereadores foram eleitos. E agora, em sede de ação de investigação judicial eleitoral, não é, Maria Cláudia? Houve a cassação desses 2 vereadores por conta da fraude na cota de gênero. Então, isso é uma questão muito interessante para os partidos começarem a perceber que não só a legislação ela está bem mais rigorosa nessa situação, mas também o Ministério Público está investigando e a Justiça Eleitoral também está atenta para a observância desses limites. Ao que tudo indica, estamos avançando, mas ainda falta muito para chegar naquilo que é ideal, né? Até porque para poder política, né, fazer política depende de tempo e também depende de dinheiro. E aí a gente vê que não é dado espaço e também não tem dinheiro, verba destinada para exatamente. Apesar da sensibilidade do legislador, realmente eu acho particularmente também que a gente precisa de mais na legislação, né? E aí vem justamente a pergunta, né? Que seria a medida talvez mais ousada, que é a de cotas, né?
efetivamente cotas para preenchimento das cadeiras, né? Queria ouvir um pouco a posição de vocês. É verdade, a gente está andando em passos de formiguinha. Vou pedir licença para ler minhas anotações aqui. Mas o percentual de deputadas estaduais e distritais em 98 era de 12,63%. 2014, a gente está em 13,51%. Nesse ritmo, quer dizer, nós não vamos chegar a um percentual minimamente aceitável tão rapidamente. Governadoras, em 98 éramos 3,7% de governadoras. Agora, a mesma coisa, 3,7%. Deputadas federais, 5,65% em 98 e agora 9,94%. Se nós fizermos uma análise desse crescimento mínimo associado ao percentual que o eleitorado feminino cresceu em relação ao eleitorado masculino, no geral da nossa população, que também cresceu, a gente vai acabar chegando à conclusão de que a gente está estagnado, né? Então, realmente é preciso dar um passo além. A Justiça Eleitoral, como diz a doutora Ana Paula, ela realmente tem feito o seu trabalho. E é uma mudança de cultura, cultura judiciária, cultura processual, inclusive. Nós temos uma ação constitucional de cassação de mandato, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, e uma das hipóteses de cabimento dessa ação é fraude. E a pergunta que se colocou ao Tribunal Superior Eleitoral era, essa utilização de candidaturas laranjas geraria uma fraude para justificar uma AIME, para caçar todo mundo que se elegeu nessa lista fraudulenta? E a jurisprudência sempre tinha dito que não, que o conceito de fraude constitucional não comportaria esse debate de gênero. Até que agora, num recentíssimo julgamento proveniente do Piauí, o Tribunal Superior Eleitoral avançou dizendo que sim, que isso é fraude sim e vai caçar todo mundo. Então, foi um avanço muito importante, mas veja, eu tive conhecimento agora que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vem de analisar uma questão idêntica de ação de impugnação de mandato eletivo para discutir fraude de candidaturas laranjas e, por 3-2, entendeu que não cabia. Então, isso vai vir ao TSE para o TSE novamente analisar o tema, e se o TSE entender que cabe a ação, aí é que o processo vai voltar e vai começar a tramitar. Então, é uma evolução realmente lenta, até da jurisprudência mesmo, gradual. Por isso que talvez uma intervenção normativa mais aguda, mais severa, um recorte mais profundo, seja necessário mesmo, né? E há várias propostas. Uma delas é a de reserva de cadeira no parlamento. É uma proposta muito defendida pela bancada feminina na Câmara, que infelizmente é uma bancada muito pequena e não tem votos para, evidentemente, passar uma emenda à Constituição. Não tem. Então, realmente precisa da adesão dos parlamentares. E essa adesão, a gente tem muita dificuldade de ver essa adesão em massa a ponto de desembocar na aprovação da PEC. É uma realidade difícil. Uma outra ideia que surgiu naquele workshop que nós participamos no final do ano passado no TSE foi a questão do percentual do fundo partidário ser revertido num valor maior para o número de votos de uma mulher, né? Então, assim, você tem um homem e uma mulher. Um homem recebeu 100 mil votos, a mulher 100 mil votos. Você dá um peso maior para aquele voto e aquilo ali gerar um repasse maior do fundo partidário. Também naquele grupo foi uma das ideias, né, que acabou surgindo para a gente tentar melhorar isso. Mas aí ficamos na dúvida, haveria vinculação desses valores às candidaturas femininas, né? O gasto teria que ser com as candidaturas femininas. Então, ali naquele momento, a gente também achou que vincular, né, seria uma coisa talvez que a gente não conseguisse obter aprovação no Congresso. Porque, na verdade, toda essa questão vai passar por uma movimentação no cenário político no Congresso Nacional. E aonde as mulheres são minoria, né? O parlamento é masculino, né, praticamente. Embora as mulheres sejam a maioria, mas nós somos representadas pela maioria por homens, né, no parlamento. Então, essas medidas, elas precisam realmente ser pensadas e discutidas para tentar chegar num ponto mais equilibrado. E eu acredito que, na medida em que tem um pouco mais de equilíbrio, significa que a democracia está mais amadurecida, né? Acho que isso é o reflexo que a gente vai ter a partir do momento que a gente conseguir trazer a mulher, né, num percentual aceitável. Apesar do Brasil já ter tido uma presidente da República, né, que é algo... De novo, a questão é notável, de novo é o paradoxo, né? Numa eleição que teve uma outra candidata mulher também. Exatamente.
E apesar disso, a gente continua tendo a resistência, não é? Que no fundo acaba também sendo partidário, não? Mas a gente teria que tratar um pouquinho das causas, né? É verdade, é verdade. O primeiro passo, acho que é reconhecer o problema, né? Reconhecer que ele existe. Um segundo passo importante é afastar falsos discursos que a gente escuta muito no debate dessas questões e que acabam colocando uma determinada nuvem em cima de soluções reais e efetivas. Então, a gente escuta muito essa história de que mulher não vota em mulher, e quando a gente vai analisar pesquisa, a gente vê que não é bem assim. Uma outra afirmação que a gente escuta muito é que mulher não gosta de política. A mulher não gosta, a mulher não se envolve com política. E esse é outro dado falso, porque quando a gente observa, no Brasil, dos filiados a partidos políticos, 44,2% são as mulheres. Ora, como é que 44,2% dos filiados são mulheres e apenas 9,9% estão eleitas no parlamento? A filiação é um ato evidente de interesse político, né? De interesse em participação em movimentos sociais e na tomada de decisão política. Então, são discursos que precisam ser afastados. Essa proposta que a doutora Ana Paula fez referência é uma proposta intermediária que talvez possa surtir efeito. Por quê? A gente tem que sempre pensar, nós que somos minoria, apesar de não sermos minoria, fazemos parte de um grupo vulnerável, as mulheres, porque temos pouca participação no processo de tomada de decisão. E é interessante, talvez, pensar numa estratégia, foi o que pensamos. Vamos colocar que os votos recebidos por deputadas mulheres têm peso 3. Então, se uma mulher recebeu 100 mil votos, na hora de repartir o dinheiro, é como se ela tivesse recebido 300 mil votos. Isso é para incentivar o partido a ter mulheres viáveis, a lançar candidatas que se elejam. Por quê? Quanto mais mulheres eleitas, mais dinheiro eles vão levantar. E foi por isso que, num primeiro momento, nós optamos por não vincular a verba. Porque se nós vincularmos a verba às candidaturas femininas, a maioria masculina do partido já não vai mais querer. Então, o ideal é que esse dinheiro venha para o partido para que ele gaste como quiser. Agora, existe uma chance interessante de que sugere um ciclo virtuoso, né? De lançar mulheres viáveis. Então, para ser mulher viável, ela vai ter que ganhar tempo de rádio e de TV, vai receber dinheiro do partido para poder fazer a sua campanha, vai ser uma candidatura, vai ser eleita e pode se tornar uma liderança lá na frente, com um futuro pela frente. Sai da Câmara e vira uma prefeita, uma governadora, e com toda a força simbólica que isso gera, não é? Então, pode ser que essa seja uma saída interessante, até porque depende apenas de um projeto de lei ordinário, então é mais fácil aprovar. É verdade. Agora, o que eu notei nesses últimos anos, nesse trabalho na área eleitoral, é que geralmente essas leis vêm com alguma determinação para o período eleitoral, ou uma questão específica da propaganda, e nada veio em relação aos partidos políticos. E eu percebo, e até pela nossa discussão na audiência pública acontecida agora no último mês de maio, que, na verdade, a base é o partido político, é onde as mulheres elas dão o primeiro passo para uma vida política. Então, se ali não houver um ambiente propício, né, para que ela depois registre sua candidatura, né, exerça e demonstre para a sociedade quais são os seus planos para aquele município, para aquela cidade, para aquele estado, enfim, para o país. Então, fica muito difícil. Eu acredito que a gente tenha realmente que, de alguma forma, colocar alguma ingerência nos partidos para obrigar, sim, aí uma situação de colocar um percentual de mulheres nas diretorias, em todos os âmbitos, essa questão do financiamento das campanhas pelo fundo partidário, né? As mulheres têm que ter esse direito de receber um percentual mínimo, porque senão realmente não adianta, vai ficar aquela coisa pro forma da mulher, o nome na lista, os 30%, sem conseguir realmente, efetivamente, ser uma candidata. E o tempo destinado à campanha, também durante a campanha. Eu concordo, tendo a concordar realmente com isso. Acho que na situação, com esse quadro atual, eu acho que é inevitável uma medida radical, um pouco mais radical talvez, ainda que seja transitória, não é? Como a gente também já observa em outras circunstâncias em que se necessita de cotas e, enfim, de ações mais afirmativas, para superar esse desnível inaceitável, não é? E aí, no momento que a gente supere isso, mais adiante, claro, a gente pode retomar um modelo diferente, o sistema, por exemplo, de cotas, ou um sistema mais
efetivo, não precisa ser permanente. Mulheres com 70%, por exemplo, no parlamento, a gente vai atrás das cotas masculinas, não é? Pode ser. Mas, eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez, né? O programa chega ao fim. Eu agradeço a presença também de todos vocês que assistiram, da consultora aqui da TV Justiça, Gisele Reis. E para você que acompanhou o nosso programa, caso queira também revê-lo, o programa Reflexões está disponível no site da TV Justiça, o tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.